Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos fazer o experimento de secagem. Aqui nós temos o nosso equipamento, que é um túnel de vento. Então, vou mostrando para vocês as partes do equipamento. Aqui então, nós temos um soprador centrífugo que vai encaminhar o ar por essa tubulação aqui. Nós temos aqui um termômetro de bulbo seco e bulbo úmido. Então reparem, aqui nós temos o TBS, aqui o TBU, esse recipiente com água aqui é para que a gente mantenha molhado, né, o sensor ali do nosso termômetro. Então essa tubulação encaminha o ar para essa câmara aqui onde ocorre o aquecimento. Dessa câmara, o ar aquecido vem para esse módulo aqui, onde nós temos, aqui dentro eu vou mostrar depois para vocês, um difusor para o ar, né? A gente consegue medir inclusive qual é a velocidade desse ar que está escoando no equipamento. Aqui o painel onde nós vamos ver a temperatura de bulbo seco do ar de entrada e de bulbo úmido, que é medido nessa parte aqui, que eu já havia mostrado. A temperatura de secagem. Aqui nós ligamos e desligamos o exaustor. Aqui o sistema liga essa luz quando ele estiver funcionando normalmente, quando estiver em espera e quando tiver com uma sobrecarga, então em emergência ele liga essa lâmpada aqui. Aqui a gente faz a regulagem então para setar a velocidade de ar que nós queremos, né? Aqui a gente faz a ligação então para habilitar ou desabilitar o aquecimento e aqui a chave geral do equipamento. Então aqui a gente tem um controle da temperatura do ar de secagem, né, que vai dar nesse controlador aqui. Nós temos uma balança e aqui o túnel por onde vem, então, o ar. Se vocês observarem, aqui a gente tem um pino, ó, com um imã, aquele bastão aqui, ó, aquele bastão que aparece lá no meio da imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Esse bastão aqui, ó, que me cobria ali, é o sensor de temperatura. Lá no fundo tem uma placa perfurada, dá para ver alguns furos, que é o difusor. E aqui esse pino pequenininho tem um ímã, onde nós prendemos essa cestinha aqui, que é onde vai a nossa amostra de sólido para a secagem. Então, para a aula de hoje, nós vamos fazer secagem com batatas. Então, eu acoplo, né, essa cestinha, esse pratinho ali no imã. A gente vai ligar a balança aqui e vai acompanhando. À medida que o ar quente vai circulando, vai diminuindo a massa do nosso sólido e a gente vai conseguir construir então a curva de secagem desse material que a gente vai fazer a secagem. Então aqui, pessoal, já está ligado então na tomada. Eu vou ligar o painel geral do equipamento. Aqui a gente tem as temperaturas, ó. Vou acionar o exaustor e aí vou começar a fazer o aumento do fluxo de gás. Então tem que ter ar passando dentro do equipamento para depois nós fazermos a ligação do aquecimento, né, para não queimar o equipamento. Vou ligar aqui o anemômetro, que vai nos dar a medida então de velocidade, né, que a gente tem de ar escoando nesse equipamento. Tá baixa ainda ali, né? Vou aumentar mais a vazão de ar. Vou deixar esse ar escoando e aí depois que ele escoar um pouco eu vou setar qual é a temperatura que nós queremos medir. Bom, pessoal, agora vai ficar um pouco mais difícil de me ouvirem, né? Porque eu estou de máscara, de viseira e a gente ainda tem o barulho do equipamento. Mas aqui eu vou setar então qual temperatura a gente vai usar, ó, no controlador de secagem. Eu já habilitei o aquecimento aqui. Fica segurando o P, vai piscar, aparece o set point. Espera aí. Então o set point está em 70 graus Celsius. Eu vou reduzir essa temperatura para 60 graus Celsius, que é onde nós vamos fazer então a secagem do nosso
sólido, que vai ser batata. Então o ar já está vindo aquecido aqui, ó. Estou sentindo o ar quente. E aí eu vou colocar as batatas ali para a gente fazer a secagem. Eu vou fazer então o corte das batatas aqui com esse equipamento que vocês já usaram para fazer a prática de extração, né, dos corantes da beterraba. Então, aqui estão as batatas que eu trouxe para fazer essa secagem. Vou colocar a batata aqui, ela vai ser fatiada em tirinhas. Depois essas tirinhas vão ser cortadas novamente para cubinhos. Eu vou passar depois para vocês as medidas certas dos cubinhos, para a gente saber qual é a área que vai estar exposta à secagem. Então, pessoal, como nós precisamos para a secagem, né, na construção da curva, diminuir qual é a umidade em base seca, eu vou usar esses retalhos aqui que sobraram, ó, do corte das batatas. Vou separar uma massa nesse becker e vou deixar na estufa a 105 graus Celsius por 24 horas, para que a gente possa determinar qual é a umidade em base seca. Depois eu passo esse valor para vocês, da massa inicial de batatas que eu vou colocar aqui, e o valor depois de 24 horas em 105 graus Celsius, para que vocês possam calcular então qual é a umidade em base seca dessas batatas. Pessoal, eu decidi colocar então num vidro de relógio, porque no vidro de relógio a gente consegue ter uma exposição maior para secagem do que no becker. E a massa então de batata que vai para secagem em estufa 24 horas é essa que está aparecendo aí para vocês na tela. Então aqui, pessoal, nossa amostra já está na estufa. Eu estou regulando a temperatura para 60 graus Celsius e ela ficará 24 horas em 105 graus Celsius para a determinação da umidade em base seca da batata. Aqui então, o set point foi ajustado para 105. A temperatura inicial agora está 15,6 e vai subindo porque o aquecedor já foi acionado. Aqui então, pessoal, estão os cubinhos de batata. Eu vou separar uma massa deles, né? Vou mostrar para vocês. Ali já está o vidro de relógio na balança. Vou tarar aqui a balança então. E eu vou pesar uma massa de cubinhos para que a gente coloque lá no equipamento para fazer a secagem. Então, pessoal, eu separei uma massa de mais ou menos 50 gramas, ó. Deu 53 cubinhos de batata, deu essa massa aqui de cada dos cubinhos. Essa massa vai ser colocada lá no equipamento de secagem, mas então a gente vai fazer uma alteração, né? A balança de lá pode dar uma massa diferente, então foi pesado aqui só para a gente ter um parâmetro de comparação, mas a massa vai ser alterada quando se colocar lá na outra balança. Pessoal, eu vou então medir com o paquímetro digital esses 10 cubinhos para que vocês tenham mais ou menos um valor de medida, né, de aresta de 10 cubos e extrapolem para aqueles mais de 50 cubinhos lá que eu vou colocar no equipamento, para que consigam calcular mais ou menos qual é a área que vai estar exposta então para a secagem. Pessoal, ao invés de usar aqueles pedaços de batata que eu tinha colocado no vídeo anteriormente, né, que eram as sobras, eu vou botar cubinhos também, porque eu percebi que a gente tem a casca da batata, né, e a casca tem umidade diferente do interior. Então, se eu determinasse a umidade em base seca com aquelas cascas, a gente induziria a um erro. Então, aqui está a massa do vidro de relógio. Eu vou colocar uns cubos de batata, ó, sempre pegando com a pinça, porque senão a gente já retém umidade, né, desses cubinhos na mão. Então, pegando com a pinça, coloco eles aqui. Vou pesar uma massa de pelo menos uns 25 gramas, né, para diminuir os erros que eu vou ter. Só precisava ter... bom, apareceu aí no vídeo qual é a massa do vidro, né? Eu vou seguir colocando aqui então, porque eu esqueci de apertar o botão para tarar a balança ali. Era mais ou menos 17, né? Então vou botar pelo menos uns 45 gramas de pedacinhos de batata para a determinação então de qual vai ser a umidade em base seca do nosso sólido.
Então isso vai ficar na estufa, né, por 24 horas em 105 graus Celsius, para que a gente consiga determinar a umidade em base seca que esse nosso material apresenta. O ideal, pessoal, é colocar em um vidro de relógio maior, né, para que o sólido fique mais exposto à secagem, mas infelizmente eu não tenho nenhum nesse momento aqui no laboratório, então vai ter que ser nesse vidro menor. Como ele vai ficar 24 horas secando, então ele vai ter tempo suficiente para retirar a umidade dos cubinhos que estão mais para baixo, mas o ideal seria ele ficar bem espalhado, bem disperso, que é o que a gente vai fazer lá no equipamento de secagem. Assim tá bom, ó. Deu uma massa de 85 gramas, e aí isso vai para secagem na estufa. Aqui então, pessoal, vocês têm os dados de medidas, né, das arestas dos cubos de batata, de 10 cubos de batata, para fazer uma média, para calcular a área que vai estar exposta à secagem. Pessoal, nós vamos fazer o experimento então com uma velocidade de escoamento do ar de mais ou menos 2,5 metros por segundo. Aqui então, pessoal, a gente tem as batatas arranjadas, ó, na cestinha, né, na bandeja onde vai ir para a secagem. Então o ar vai escoar nessa direção assim, nas batatas, e vai diminuindo a massa, e isso a gente vai registrando aqui na balança. Então eu vou acoplar a bandeja e vou mostrar para vocês qual a massa que vai ficar aqui na balança, e a gente vai acompanhando então a redução dessa massa com o avançar do tempo de secagem. Então aqui, pessoal, a gente tem a massa inicial, ó, 211,10 gramas. E agora a gente vai contando, né? Os primeiros 2 minutos a gente vai fazer uma leitura, depois em 4 minutos a gente faz a leitura novamente, e assim a cada 2 minutos até 20 minutos. Depois a gente vai fazendo leituras a cada 5 minutos de secagem. Eu vou deixar fazer o registro desses primeiros 2 minutos, e aí depois então eu vou desligar e vou passar para vocês só alguns pontos, né, para não ficar muito longo o vídeo. Então, olha, se passou em torno de 40 segundos e a gente já reduziu a massa de 211,10 para 210,45,50 mais ou menos, né? À medida que vai avançando o tempo, a gente está evaporando cada vez mais água, então isso faz com que diminua a massa. Nesse momento, as condições do nosso ar de entrada são, ó, temperatura do bulbo seco 17,6 e de bulbo úmido 13,9. Então com isso vocês vão conseguir determinar qual é a umidade que nós temos no nosso ar na entrada. Aqui a gente tem então o controle de temperatura, né? Ele está setado para 60 graus Celsius e ele fica oscilando um pouco abaixo, um pouco acima. Nesse momento nós temos 58,9 graus Celsius de temperatura do nosso ar de secagem. Isso daqui é a temperatura do ar que está passando ali pelas nossas amostras de batata. Então aqui, ó, já estamos em 209,60. Quando der 2 minutos, então eu vou anotar aqui para passar para vocês depois. Então 209,39. Agora eu vou desligar então para não ficar com muitos pontos, muito longo o vídeo. Pessoal, aqui faz quase 20 minutos, ó, e a massa está variando ainda, vai continuar variando por um bom tempo ainda. Então aqui, pessoal, nós temos as nossas batatas, ó, depois de 90 minutos de secagem, elas ficaram desse jeito aqui. Olha como a gente tem encolhimento, ó.
E aí o encolhimento é diferente, ó. Vocês viram que ele não é retinho, ó. Tem um buraquinho que fica aqui nas batatas, ó. Assim então ficou. Deixa eu focar aqui. Nossa, só uma pessoa para fazer. Vou tentar focar. Não consegui. Vou tentar pegar uma ali. Bom, mas aqui ó, essa daqui vocês conseguem ver, ó, como ela teve encolhimento, viu? Então tem secagem, a secagem deu uma encolhida, ó, aqui mesmo. Ó, eu não consigo fazer focar porque eu estou segurando o celular com uma mão, estou sozinho aqui para fazer isso. Mas a gente teve uma secagem em todas as faces. E assim estão as nossas batatas, então, após a secagem. As batatas que estão na estufa aqui, para determinar a umidade em base seca, estão nesse estado já. Aqui as lasquinhas primeiro, e aqui os cubinhos, ó, eu reordenei eles para que eles sequem de maneira mais homogênea. Pessoal, aqui então eu vou fazer a pesagem das batatas que foram secas lá no túnel de vento. Só para vocês terem uma noção de como a gente tem alterações então da massa daquela balança por essa daqui analítica, tá? Ali então estão as nossas batatas secas. Eu não lembro exatamente a massa, mas acho que era em torno de 50, mais de 50 gramas, né? Após a secagem, então, a gente ficou aí com 13,66, 70 e poucos gramas, né? Isso daqui é só para vocês terem uma noção que vai dar diferença na massa dessa balança pela massa da outra balança, né? A gente vai usar os resultados daquela massa que foi 24 horas para a estufa para determinar qual é a umidade em base seca. E aí a gente vai fazer a redução da umidade pelos dados da balança lá. A cada 2 minutos foi medida a massa. Isso daqui é só para vocês terem uma noção e verem que realmente a gente tem diferença entre as massas das duas balanças.